Então, gente, bom dia a todos. Como vocês sabem, a prova de língua portuguesa será hoje. Às 18 horas eu enviarei o link ao grupo e vocês terão até às 8 para finalizarem. Então, o conteúdo para a prova de língua portuguesa será o fenômeno da crase e colocação pronominal. São dois assuntos que são muito cobrados no ensino médio, em vestibulares. Então, são assuntos que tem que requer um foco especial, uma atenção especial. Na aula de hoje, eu vou fazer algumas questões. Não vou passar slide de novo, nem reler, nem botar regras, porque você já tem os slides, vocês já sabem as regras, então o que falta é prática. É só praticar para poder entender melhor como ocorre tanto a colocação pronominal quanto a colocação do acento grave, que é a crase, como acontece a crase. Então, peguem os cadernos na matéria de língua portuguesa, por favor. Vou colocar aqui. Revisão de LP, língua portuguesa. Primeira questão. Deixa eu ver se eu abro aqui a tela que travou. Deixa eu só apagar, porque está em caixa alta. Gente, deixar pelo menos uma linha entre uma e outra letra. Entre uma ou duas linhas, né? Entre uma e duas linhas, porque tem que justificar. Eita.
Estão copiando? Eu estou. Eu tô. Vamos fazendo aí, por favor. E vou fazer uma segunda questão sobre colocação pronominal. Rapidinho aqui para olhar se eu consigo explicar ainda.
Então, gente, nós temos aqui duas questões, uma sobre o fenômeno da crase e a outra sobre a colocação pronominal. Nessa primeira e tanto na segunda, todas as frases estão postas de forma adequada. A única coisa que eu quero é que vocês justifiquem o porquê de elas estarem sendo escritas dessa forma. Qual é a regra que determina que elas devem ser escritas dessa forma? Eu vou dar uns 5 minutinhos para vocês terminarem de escrever. Em seguida, eu explico uma por uma. Se não der tempo de escrever aqui, mas eu explico para que vocês em casa escrevam a resposta de cada uma, certo? Eu vou dar 5 minutinhos, enquanto isso eu vou tomar água.
É para responder, professora. Pessoal, eu vou responder junto com vocês. Primeira questão. Primeira questão. Acerca do fenômeno da crase, justifique o uso ou não do acento grave nas frases abaixo. Então, vamos lá. Chegamos à Terra. Gente, por que esse A, ele não foi craseado? Não aconteceu a crase? Quem sabe me dizer? Prova é hoje, viu? Por Porque quê? terra, no sentido de bordo, não admite crase. A E também não não está ser determinada. A não ser que esteja determinado. Muito bem, Luiz. Então, sempre que eu falar em terra, não no sentido do planeta Terra, mas no sentido de a bordo, chegamos a algum lugar, no sentido de a bordo mesmo. Sempre que o terra estiver nesse sentido e não tiver determinado, não dizer de quem é essa terra, não disser de quem é essa terra, não admite crase. Então, chegamos à terra. Vou colocar assim, não está a palavra terra, colocar assim, terra não está determinada. Determinada. Então, não está determinada a palavra terra. Nesse segundo caso, por que acontece crase aqui? Porque está determinada. Porque a palavra terra, nesse caso aqui já, está determinada. Observem que eu digo de quem é a terra, ó. Vou à terra da minha avó. Eu disse de quem é. Então, se eu digo de quem é essa terra, está determinada. Determinada. A palavra terra está determinada. Cheguei à casa da minha madrinha. Gente, a mesma regra de terra é de casa também. É determinado, né? Quando a palavra casa não tiver determinante, eu não disser de quem é essa casa, não acontece a crase. Mas se eu disser de quem é essa casa, tem que acontecer. Então, aqui nesse caso, observem que eu digo, cheguei à casa da minha madrinha. A palavra casa está determinada. Casa está determinada. Palavra. Voltamos à casa. Aqui já é o contrário. Casa não está determinada. Quem sabe me dizer por que não recebeu crase antes da palavra... Porque não aconteceu a crase antes da palavra Londres? Temos uma regrinha, que é tipo uma musiquinha. Voa. Voltam da, crase haverá. Voar, volto de, crase para quê? Então, vou a Londres, volto de Londres. Vou a, volto de, crase para quê? Não existe crase antes da palavra Londres, porque ela não exige um artigo feminino. Simples. Porque, gente, esse A aqui, observem, esse A, ele não é um artigo de Londres. Esse A é exigência do verbo vão, que é o verbo vir. Quem vai a algum lugar. Esse A é preposição. Se eu tivesse um A aqui, ó, antes de Londres, um artigo, aí sim nós teríamos a crase, aconteceria, porque teria a fusão dos dois As. Então, deixa eu explicar, sem ter que colocar aquela musiquinha aqui. Antes de Londres, não tem artigo. Antes de Londres não tem artigo. Vou colocar artigo A. Fomos à Bahia no carnaval passado. Porque nesse caso agora nós temos o A com crase. O A craseado. Porque voltamos da Bahia. Quem vai à Bahia volta da Bahia. Então, vou a, volto da, crase haverá. Antes de Bahia, tem-se
artigo feminino. Vou colocar o A aqui para reforçar. Tem-se artigo feminino A. Antes de Bahia, tem-se artigo feminino A, certo? Ela ganha vida à custa da miséria dos outros. Ela ganha a vida à custa da miséria dos outros. Esse à custa, porque a palavra à custa está com acento grave. Em nono ano, ponto e participação. Já estou fechando as notas da etapa. Agilizem, participem. Por quê, Carlinhos? O à custa é uma locução, quem lembra? Adverbial. Locução adverbial. Gente, à espera. Estou à espera de um filho. Isso é à custa daquilo. Pagamento à vista, à custa, à espera, à força. Tudo isso é locução adverbial feminina. Então, é craseado porque locução adverbial feminina. Observem que a locução adverbial, o que ela faz? Ela modifica o verbo. Ela ganha vida da miséria dos outros. Observe que uma coisa é dizer que ela ganha na miséria, outra coisa é dizer que ela ganha à custa da miséria. O à custa, ele modifica o verbo. Se modifica o verbo, é advérbio. Então, é uma locução adverbial, porque nós temos duas palavras com apenas com a mesma função, que é modificar um verbo. Então, temos aqui uma locução adverbial. Voltamos àquele barzinho na Avenida Leste. Quem sabe o porquê desse aquele está com acento grave? Pode ser substituído por este ou esse. Voltamos a este barzinho na Avenida Leste, certíssimo. Ou podemos até pensar assim, ó. Quem volta, volta a algum lugar. Voltamos a aquele barzinho. Para não ficar o a preposição mais o a do aquele, a aquele barzinho, fica estranho, ó. Voltamos a aquele barzinho, a aquele. Para não ter esse a aquele, junta os dois as, acontece a fusão dos dois as, e o aquele fica craseado. Então, o porquê o aquele ficou assim? Houve uma fusão, vamos colocar assim. Fusão é quando os dois se juntam. A fusão entre a preposição a mais o a de aquele. Deixa eu ajeitar isso aqui. Mais o a de aquele. O pagamento foi feito à vista. Por que à vista acontece a crase à vista? Por causa que é uma locução adverbial feminina? Locução adverbial feminina. Se eu tirasse esse a, ficaria confuso. Não saberíamos se é a nossa vista ou é a vista em dinheiro. Então, locução adverbial feminina também. Locução adverbial feminina. Tá. Então, rapidinho agora, indo para a próxima questão. A respeito da colocação pronominal, justifique o porquê de os pronomes terem sido colocados dessa forma nas frases abaixo. Letra A. Nunca te vi antes. Nunca te vi antes. Por que o ti ficou perto do nunca? Palavra de sentido negativo. Porque ele é ênfase. Palavra negativa. O motivo é esse. Acontece aqui acontece a próclise. Próclise é quando o pronome ele vem antes do verbo. Antes do verbo. Ênclise depois. A ênclise sempre vai ter um hífen na ênclise. Então, nesse caso, é uma palavra negativa. Palavra negativa atrai o pronome. Vocês sabem disso, ela puxa o pronome. Essa é a casa que eu te falei. Por que o ti ficou perto do quê?
O que ele é o que, gente, aqui? Pronome relativo ou conjunção? Acho que é um pronome relativo. Porque eu consigo substituir pelo quê? Essa é a Qual? casa a qual Qual? te falei. Observem que para substituir, para saber se é um pronome relativo, basta substituir por outro. Então, perto de pronome relativo acontece a próclise. Nesse caso, pronome relativo. Pronome relativo ele atrai. Pronome relativo. Ele atrai também. Ame-me mais. Por quê? Eu não comecei com me ame mais. Não pode começar período Início de com frase, não pronome. Não pode começar com pronome, vou colocar abreviação, Aí, oblíquo, átono. Eu não posso começar a frase com pronome oblíquo, átono. Não posso. Que Deus nos guie. Por que o nos? Por que não ficou que Deus guie-nos? É uma frase de que tipo, gente, aqui? É uma frase imperativa, está dando ordem, ou é uma frase optativa? Está pedindo algo, desejando algo. eu acho que é optativa. Optativa. Gente, em frases optativas, sempre que vocês forem desejar algo a alguém, acontece próclise. Próclise. Que Deus te abençoe. Que Deus te guarde. Não que Deus guarde-te. Deixa eu ver. É o Santo Anjo, parece que diz assim. Me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Por que me ilumine, não ilumine-me? Porque eu estou fazendo uma frase optativa, eu estou pedindo. Se eu estou pedindo, tem que acontecer a próclise. Então, isso aqui acontece porque é uma frase optativa. Frases optativas que desejam algo a alguém, acontece a próclise. Para a gente finalizar aqui. Namorar-te-ei amanhã à noite. Gente, foquem na mesóclise. Na prova tem uma questão de mesóclise. E eu quero que vocês acertem. Então, a mesóclise, ela acontece quando o verbo está em que tempo? Futuro do presente ou pretérito. Futuro do presente ou futuro do pretérito. Muito bem, Luíse. Então, quando eu digo te guardarei, guardarei-te, não existe. Por quê? Porque guardarei é futuro do presente. Então, o que acontece aqui? Como é que essa frase é normalmente? Te namorarei amanhã à noite. Ou namorarei-te amanhã à noite. Só que vocês sabem que nem pode começar como te namorarei, com ti, e nem posso colocar namorarei-te, porque o namorarei está no futuro do presente. Se está no futuro do presente, o que tem que fazer? Eu quebro o verbo. Pego namorarei, pego namorar, boto o hífen, coloco o ti, que é a pessoa, o pronome no caso, ti, e coloco o restante. Então, namorar-te-ei. Por que está dessa forma? Está certo, mas por quê? Porque o verbo está no futuro do presente. Verbo Presente. no futuro do presente. Verbo no futuro do presente acontece a mesóclise. Alguns me abandonaram pelo caminho. Por que não ficou alguns abandonaram-me? O algum, gente, pertence a que classe gramatical? Indefinido. Pronome indefinido. Muito bem, Luísa está afiada. Pronome indefinido. Então, se é um pronome indefinido, ele puxa o pronome indefinido, ele puxa o pronome. Alguns abandonaram-me. Não pode. Alguns me abandonaram. Por isso que fica pronome indefinido. Certo? Vou tirar um print aqui da tela para mandar no grupo. Gente, Professora, oi. o Abraão faltou porque ele saiu, viu? Aí ele disse que ia voltar para 11h30, mas ele não voltou. Tá, tudo bem, não tem problema não. Obrigada por avisar. Viu? Gente, já mandei o print da correção da atividade no grupo.
Boa prova para vocês, boa sorte, boa prova. Respondam com calma, pensem. Nas questões abertas, façam questões completas. Vocês têm caractere suficiente para escrever. Então, escrevam, expliquem, para conseguir passar sem ter que ir para a recuperação, viu? Então, eu vou finalizar a aula de hoje e até mais tarde, na hora que eu enviar a aula. Tchau. A aula não, a prova. Tchau, tchau.